a quem também quer ter acesso a esse vídeo, que a graça e a paz do Senhor esteja em vossos corações e que a palavra de Deus não venha faltar em nossos corações e que Deus possa falar conosco neste momento tão precioso que Ele nos concede de podermos compartilhar um pouquinho mais da Sua palavra. Nós vamos estar lendo essa noite no livro de a Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 ao 7. Mas antes de nós lermos, nós vamos suplicar pela graça, pela misericórdia de Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações. Porque só Ele conhece e sonda os nossos corações. Ele é quem sabe as nossas necessidades. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus que é Deus desde toda a eternidade, o Senhor que veio até nós por misericórdia e graça, pois nada tínhamos que pudesse atrair o Senhor até nós, mas o Senhor veio até nós e nos escolheu para sermos ovelhas do teu pasto, para sermos servos do Senhor, para sermos teus filhos por causa do teu Filho. Deus, nesta noite o nosso pedido é que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Fala, Senhor, e que a tua palavra vá de encontro às nossas necessidades. Pois nós sabemos que antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa, o Senhor conhece todas as nossas necessidades e o Senhor supre todas elas. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos agradecidos. Amém. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Graças a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Irmãos, aqui nós vemos a orientação de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. E Paulo está orientando como Timóteo deve conduzir a igreja, como ele deve se comportar como ministro da palavra de Deus na igreja que ele estava responsável. Mas antes de tudo, Paulo diz, antes de tudo que Paulo disse a ele antes no capítulo 1, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Nós vivemos um momento tão delicado na humanidade, irmãos. Agora nós vamos passar no nosso país por um processo eleitoral, onde serão escolhidos prefeitos e vereadores. E nós temos observado como que pessoas cristãs, irmãos em Cristo, eles estão tão dedicados à política, a ponto de concorrerem a um cargo político e se degladiarem entre outros que disputam o mesmo cargo. E eles fazem isso sem peso na consciência. Porque quando nós olhamos para o mundo hoje, nós percebemos que hoje, não na totalidade, mas na maioria, os cristãos em todo o mundo vivem um cristianismo
superficialidade da vida em Cristo. Onde a normalidade toma conta da vida da pessoa e toma conta das assembleias. Onde o intuito é cultuar a Deus, a adorar a Deus. São introduzidas práticas mundanas para agradar o homem. Essa normalidade de que isso não tem problema e que isso está tudo bem, isso não agrada a Deus. Porque como nós já ouvimos no princípio, melhor é obedecer do que sacrificar. E Paulo mesmo disse, se eu fosse agradar a homens, certamente eu estaria desagradando a Deus. São momentos difíceis, são momentos de apostasia, porque a normalidade do mundo adentrou as assembleias e o povo passou a viver uma vida cristã superficial, não tem profundidade na palavra de Deus, estão distanciadas de Deus, vivendo como se nada tivesse problema. E o irmão leu no Salmo 62, no versículo 6, o salmista confessa ali, o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha salvação. Ele está dizendo ali, em outras palavras, distante de Deus não há salvação, distante de Deus não há refúgio, distante de Deus não há estabilidade para a nossa vida, porque Ele é a rocha. Nós percebemos, irmãos, quantas coisas têm afastado o homem de Deus. E aqui Paulo, ele está exortando a Timóteo e toda a assembleia a estarem orando para todos os homens, para que isso torne-se uma prática, a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O que nós percebemos hoje no mundo cristão é a revolta pelo governo, é a revolta por aqueles que estão desprovidos da presença de Deus, e perceba isso quando você está no trânsito. Pessoas ofendendo pessoas, porque um errou e o outro se acha no direito, não, porque eu tenho prioridade. A gente vê um mundo caído, e também isso acontece no meio dos cristãos, pasmem. Certo dia, numa rua da cidade, eu ali naquela correndo contra o tempo ali, eu parei na esquina e parei um pouco fechado, e de repente vem um carro de lá, e eu percebo que é uma irmã em Cristo, e eu me alegro porque eu vou cumprimentá-la, mas ela passa meneando a cabeça, e isso me entristece, porque é uma irmã em Cristo, mas não é uma atitude de cristão. Percebe o quanto as igrejas se reúnem, mas a palavra, a centralidade de Cristo está sendo deixada de lado. E os dias são difíceis. Estão anunciando a chegada do anticristo. Mas a palavra de Deus diz que ele já está entre nós. Mas a igreja não clama para a volta de Cristo. Não há anúncio da palavra de Deus em relação à volta de Cristo, para que nós, como cristãos, estejamos preparados para esse dia. E pasmem, o Senhor quer que nós estejamos preparados para a volta do seu Filho. É a parábola das 10 virgens. 5 estavam ali preparadas, atentas para receber o noivo, mas 5 estavam desatentas, vivendo uma vida aleatória, desligada do principal, que era a chegada do noivo. E é assim que estamos vivendo. Se convidarem você para trazer a palavra de Deus, e você trazer a palavra genuína de Deus, você trazer a centralidade de Cristo, esqueça que você nunca mais volta lá. Porque o homem quer ouvir aquilo que agrada ao seu coração. Mas nós, como cristãos, não que nós somos melhores porque estamos aqui, não. Mas nós temos recebido a genuína palavra de Deus. Mas nós precisamos
que nós estamos fazendo com esse receber? Porque Paulo diz, olha, cada um ande segundo o que foi distribuído. Conforme eu aprendo, então eu começo a andar segundo aquilo, porque quando eu ando segundo aquilo que eu tenho recebido, a cada movimento meu, de acordo com a palavra de Deus, é um pouquinho mais que eu me aproximo do Senhor e Ele se dá a conhecer a mim um pouquinho mais da sua santidade, do quanto Ele é Deus. E aqui o Senhor nos orienta a orar por todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esse é o intuito de nós orarmos por aqueles que estão no poder, colocados por Deus ou não, mas estão lá por permissão do Senhor. Mas nós somos um povo separado, guardados pelo Senhor. E nós não fomos chamados para disputarmos uma posição com esses no poder humano. Mas nós fomos chamados para orar por eles, para que nós também tenhamos paz aqui, enquanto estamos aqui. Não dizer mal, não blasfemar contra a vida daqueles porque fizeram alguma coisa que não foi do nosso agrado, ou trouxe para nós alguma ou outra dificuldade. Mas que dificuldade pode trazer se nós estamos debaixo da mão poderosa e onipotente do Senhor? Mas essa é a superficialidade da vida cristã hoje vivida, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde os cristãos estão empenhados nessas coisas, mas estão deixando de lado a centralidade de Cristo. E Paulo diz, olha, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? Que nós oremos por eles, por todos os homens. Por quê? Porque o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando Pilatos diz para Jesus o que é a verdade, ele não sabe o que é verdade, porque a verdade estava ali diante dos olhos dele e ele não conseguiu enxergar. A verdade é uma pessoa. E quando diz aqui para que todos sejam salvos, que essa é a vontade de Deus e todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Filho de Deus. Essa é a vontade de Deus. E isso implica na nossa oração a todos os homens. É possível a gente ver hoje irmãos cristãos que têm pendência com outro irmão. E quando você fala do amor de Cristo e da necessidade de perdão, a pessoa responde para você, mas a pessoa ainda não me procurou. Totalmente fora da visão de Deus, totalmente fora da palavra de Deus. Mas é um filho de Deus. Deus está trabalhando com esses. Por isso Jesus disse, se algum irmão tiver contra ti alguma coisa, deixa a sua oferta. Não está falando de dinheiro, não. Está falando para um povo que tinha ali ainda nos sacrifícios a expiação dos seus pecados. Deixa a sua oferta no altar, vai reconciliar com seu irmão, porque ele tem alguma coisa pendente com você e você não sabe, mas vai lá, reconcilia. Não esperar que aquele irmão, não, eu estou esperando ele vir até mim. Não entende nada de perdão. Não conhece a Cristo verdadeiramente. Porque a falta de perdão nos traz ansiedade, nos adoece. Está distante de Deus. Não tem estabilidade na vida. Não tem onde se refugiar porque está distante. É um filho pródigo distante do pai. A palavra diz que ele tinha... a fome era tanto que ele queria comer a comida dos porcos, nas alfarrobas que era dada aos porcos. E ele não comia porque nem isso o mundo lhe oferecia, o mundo lhe dava. Ele estava sem refúgio, ele estava sem estabilidade, estava sem salvação, porque estava distante do Pai. Não estou falando da salvação eterna, mas de uma vida de paz, de santidade, onde você pode voltar para a sua casa e descansar,
Imagine a tormenta daquele menino distante do pai. Por isso que o Salmo nos orienta, o salmista nos orienta. Não há refúgio distante de Deus, não há salvação distante de Deus, não há estabilidade de vida distante de Deus, está tudo conturbado. E essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Cristo. E aí entra a igreja em oração, intercedendo, ações de graça, se colocando entre Deus e o homem. Era assim. Os sacerdotes eram representantes do homem diante de Deus. Os profetas eram representantes de Deus diante dos homens. Vê como que Deus é maravilhoso. Ele não deixa nada, brecha em nada, em tudo é completo, para que nós tenhamos descanso completo nele. E aí ele envia agora o seu filho vai até a cruz, passa pela cruz, ressuscita, e agora nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, nós temos em nós o Espírito Santo do Senhor nos conduzindo, e ainda nós não conseguimos viver a plenitude da palavra de Deus, para nós vivermos a plenitude do Filho de Deus, para nós conhecermos a plenitude do Deus Pai Todo-Poderoso, porque às vezes nós tapamos os nossos ouvidos para a palavra de Deus. Nós não queremos ouvir o Espírito Santo em nós, nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado. Não. Nós queremos viver as nossas convicções, aquilo que é certo para nós, mas que não agrada ao Senhor. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Saul, ele tinha tudo para o Senhor confirmar o seu reinado sobre Israel, mas ele não atentou para a vontade de Deus, ele seguiu os seus próprios desígnios, e Deus desagradou de Saul. Mas buscou um homem segundo o seu coração, o homem que quando ele pecava, ele não atribuía a culpa a ninguém, ele dizia: eu pequei, Senhor, contra ti somente pequei, se arrependia ao pó. Davi, um homem segundo o coração de Deus, trabalhado por Deus, sim, 15 anos, em torno de 15 anos, fugindo de Saul, mas Deus estava preparando ele para o trono. Antes de ser ungido na casa do seu pai, era um leão, talvez um urso. E depois que foi ungido, foi um gigante. E depois Saul. Mas em todas as suas atitudes, tinha o Senhor o conduzindo. E ele reconhecia a soberania do Senhor. Porque quando ele se apresenta a Golias, ele diz: você vem a mim com todas as suas armas, mas eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Vê que não é ele é um instrumento usado pelo Senhor. E é isso que é a igreja. Assim que tem que ser, um instrumento usado pelo Senhor para levar a palavra de Deus, para orar por aqueles que ainda não têm o conhecimento pleno da verdade. É esse o chamado da igreja. Ser um instrumento usado por Deus nesse mundo caído. E aqui Paulo vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Jesus disse aos seus: vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Testemunhar Cristo como Deus encarnado, que foi até a cruz e se entregou a si mesmo em resgate da humanidade. E é esse testemunho que nós temos que não dar, mas viver esse testemunho, viver a vida de Cristo,
questionados a respeito da nossa fé, nós podemos dizer em quem nós estamos alicerçados. Na palavra de Deus, e poder apresentar Cristo como o único e suficiente Salvador, é vivendo uma vida de acordo com a vida de Cristo. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, nós precisamos viver, orar um pelos outros, e é a respeito disso que nós vamos comentar um pouquinho nesse pouco tempo que nós temos. E Paulo diz, para dar este testemunho, foi para isso que eu fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Não há outra posição de um filho de Deus a não ser na fé e na verdade. Ministrar a palavra de Deus e viver segundo a fé, porque a palavra de Deus diz, não só uma vez, mais vezes, o justo viverá pela fé, o justo viverá por fé, fé e verdade. Quando nós falamos, irmãos, de oração e intercessão, se eu tivesse que pedir alguma coisa aos irmãos hoje, orem por mim. Orem pela minha vida e orem pela minha família. Porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos nos aproximar um pouco mais do Senhor. Nós precisamos estar um pouco mais atento ao Senhor nessa nossa caminhada. É interessante que Jó está lá com toda a sua dificuldade, o seu corpo todo podre, cheirando mal, está ali diante dele e faz Bildade e Zofar, homens que foram ali para se compadecer dele, condoer-se com ele, levar a ele palavras de alívio à sua dor, mas acusam ele de pecado, e ele tenta se defender ali, até que Eliú começa a falar então. E aí Deus fala com ele, Deus trata com ele, há uma transformação de vida na vida de Jó, o justo, tão maravilhosa, que ele chega a ponto de dizer, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está mais próximo de Deus agora. Apesar de toda a dificuldade que ele passou, ele está próximo de Deus. E às vezes nós, na nossa dificuldade, nós nos afastamos de Deus, achando que Deus está, que nós não somos merecedores daquilo que estamos passando, mas, pasmem, as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, permitidas por Deus, é para nos trabalhar e nos aproximar mais e mais dEle. Isso é maravilhoso. E o Senhor chama de fase e diz, olha, você e seus dois amigos não fizeram o que era para ser feito. Vocês não falaram a meu respeito, assim como o meu servo Jó. Agora vocês vão levar o sacrifício, estipulou ali uma quantidade de animais até Jó, para ele sacrificar a mim. E vocês vão pedir para que Jó ore por vocês, para que Jó interceda por vocês, porque a oração de Jó eu ouvirei. E eles fizeram como o Senhor fez, e Jó orou por eles. E o Senhor ouviu a oração de Jó. Jó intercedeu por aqueles seus amigos que estavam ali, para trazer a ele algum alento, mas levou a ele mais dificuldades. Por isso que aqui Paulo está dizendo, orai por todos os homens, orai por todos os homens, intercedam por todos os homens. Ontem nós percebemos a tragédia que aconteceu aqui pertinho de nós, em Vinhedo. Nós conhecíamos algumas daquelas pessoas que estavam embarcadas naquele avião? Não. Nós conhecemos alguns dos familiares deles que estão hoje condoendo-se e chorando a perda dos seus entes queridos? Não. Mas nós, como igreja, nós temos a missão de orar por eles, mesmo sem conhecer.
Mas em qual momento, do momento em que nós percebemos e tivemos conhecimento dessa tragédia, nós oramos por alguns deles, mesmo sem conhecer? É possível imaginar que ali havia irmãos em Cristo ali dentro? E se não havia? Mesmo assim o Senhor pede para que nós oremos pelos homens. A igreja tem que viver uma vida de oração. E a oração leva à comunhão. E aí, irmãos, nós vamos ver algo tão maravilhoso na palavra de Deus. Quando Abraão, ele intercede pelo seu sobrinho Ló. Ele está ali sentado à porta da sua tenda, nos carvalhais de Mamre. 3 homens aparecem diante dele. 3 homens. É uma teofania. Deus está ali entre os 3 e ele sabe quem é o Senhor ali. E ele se prostra e adora o Senhor. E ali eles conversam. Abraão oferece do melhor para o Senhor, para eles. Mas eles vieram com uma missão. Tem Sodoma e Gomorra para ser destruída, porque a perversidade tomou conta daquela cidade. Mas quando aqueles 2 homens vão em direção de Sodoma, o Senhor fica com Abraão. E nós sabemos na história que Abraão, ele é um beduíno. Ele vive aqui, de tendas em tendas aqui, mas ele tem ali o seu espaço. E a tradição do beduíno é que quando ele recebe uma visita, quando essa visita vai embora, ele conduz esse visitante até a fronteira das suas terras e ali o despede. E Abraão vai caminhando com o Senhor ali, e chega em determinado ponto, eles param, e Abraão começa então a interceder por Ló ali. O Senhor destruiria Sodoma se tivesse ali 50 justos? Não. 45 não, 40 não, 30 não, 20 não. E o Senhor, e Abraão, se tivesse 10 ali, não destruiria por amor dos 10. Abraão intercede por Ló, e o Senhor manda tirarem Ló e sua família lá de dentro. Percebe, irmãos? Percebe a importância da intimidade com Deus? Percebe a importância de você interceder por um irmão? Percebe a importância de você interceder por uma pessoa, mesmo que não seja irmã em Cristo? Percebe? Percebe quão maravilhoso é essa ação do Filho de Deus? E aí, irmãos, aquele que intercede é intercedido. Porque Abraão manda o seu servo mais velho fazer a ele um juramento de que iria até a tua parentela buscar uma noiva para o seu filho. E que ele não pegaria nenhuma mulher para o seu filho que não fosse da sua parentela. E o seu servo jura que vai cumprir essa missão. Mas se ele não conseguisse cumprir, ele estaria desobrigado daquilo que Abraão pediu a ele. Ele diz, mas se essa mulher não quiser vir, levarei o seu filho até lá. Não faça o meu filho voltar para a terra de onde eu saí. E a verdade é que quando o servo de Abraão chega lá, ele ora ao Senhor, para que o Senhor use de misericórdia para com o Senhor dele, o servo do Senhor Abraão. Vê, ele tem uma missão, mas ele não pede para ele pede para Abraão. Senhor, tenha misericórdia do seu servo, o meu Senhor Abraão. E o Senhor concede ali a Eliezer que ele cumpra a missão pelo qual ele foi enviado por Abraão. Vê, percebe? Abraão intercede por Ló e ele é intercedido diante de Deus pelo seu servo, o seu servo mais velho que habitava com ele, que estava com ele e tinha controle de todos os seus negócios.
Essa é a vida da igreja. Tem que ser assim, irmãos. Se não for assim, nós estamos fora do objetivo de Deus. Totalmente fora. Quando nós questionamos a respeito, mas é justo ou não é justo, a ponto da nossa visão, não. A nossa justiça é trapo de imundícia. Quem somos nós para julgar o que é justo ou não? Ah, não, mas aquela pessoa é ímpia, ela não quer nada com Deus. Não, ore por aquela vida. Ore por aquela vida. O salmista diz que a alma é preciosa. Não tem como pagar. E o resgate da alma foi um preço tão alto que não tem como pagar. É o sangue de Cristo derramado em resgate da nossa alma. E aí nós esquecemos de pedir ao Senhor que fortaleça os nossos. Que o Senhor ajude os nossos nessa caminhada. Que nós possamos aprender com os salmos de romagem, onde o povo de Deus, distante de Jerusalém, ansiosos por estar na presença do Senhor, e na oportunidade de poder voltar, de ir até Jerusalém para cultuar ao Deus Todo-Poderoso, eles iam cantando hinos, salmos, salmodiando de alegria, e ali pelo caminho eles iam ajudando uns aos outros para poderem juntos chegar a Jerusalém, poderem estarem juntos na presença do Senhor. Que essa seja a nossa oração, irmãos, pela união da igreja, pela comunhão da igreja. Oh, irmãos, Moisés foi um grande intercessor diante de Deus pelo povo de dura cerviz, que Moisés chega a dizer para o Senhor: olha, Deus, se o Senhor não perdoar este povo que é seu, eu peço que o Senhor risque o meu nome do livro que o Senhor escreveu. E o Senhor diz para ele: eu riscarei do meu livro aqueles que pecarem contra mim. Percebe como que o homem de Deus intercede a favor de um povo, embora que de dura serviço, um povo que estava ali tentando ao Senhor, um povo que chama o maná de Deus figura de Cristo, de pão vivo, e que eles estavam com fastio daquele pão, mas Moisés ora por eles. No momento da serpente, daquelas serpentes ali que o Senhor manda ali, eles clamam pela misericórdia e pedem para que Moisés ore por eles, e Moisés ora e Deus manda a solução ali. Levanta uma serpente ali, Moisés levanta aquela serpente de bronze ali, todos que olhavam para a serpente, é a figura de Cristo. Qualquer um que fosse picado por uma serpente, que estivessem ainda ali no arraial, e olhassem para a serpente levantada ali, eles seriam curados. E isso tem que ser a atitude da igreja, estar olhando para a cruz de Cristo, de onde vem a nossa salvação, de onde vem a remissão dos nossos pecados. É a cruz de Cristo. Mas há muitos intercessores. Samuel, após o povo pedir um rei, e Deus então permitir, então, depois de tantas alertas que o Senhor dá a respeito de um rei, mas eles querem um rei de toda forma, e o rei agora está ali estabelecido. E Samuel vai então conversar com o povo: olha, houve da minha parte alguma falha com vocês? Não. Eu não peguei nada de vocês, eu não aceitei suborno de vocês, mas contudo vocês pediram um rei, o rei está aí. Mas vocês afrontaram a Deus, eu vou orar agora e Deus vai mandar chuva e trovões, e foi isso que Deus mandou. E eles veem a gravidade do pecado deles,
homem de Deus, ao profeta de Deus, aquele que estava entre Deus e o homem, e pede para que Samuel ore por eles, e a resposta de Samuel foi assim: olha, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então Samuel tem como pecar contra Deus o deixar de orar pelo povo. Percebe, irmãos? Percebe a importância da oração, que quando nós deixamos de orar para o nosso irmão, nós estamos pecando contra o Senhor. E foi isso que Samuel disse para o povo: longe de mim, pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Mas o meu irmão não está passando dificuldade. Não é nos momentos de dificuldade, irmãos. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Meus irmãos, se não vejamos a palavra de Deus, Colossenses, há um homem de Deus intercedendo pela igreja de Colossos, Paulo. E quando eu chego aqui no capítulo 1, eu vejo que palavra de Deus maravilhosa para nós que somos igreja de Deus, igreja do Deus vivo. Agora que vivemos pela graça do Senhor, não precisamos mais oferecer sacrifícios por causa do nosso pecado, porque o sacrifício supremo e único já foi feito lá na cruz. E aí, mas meu irmão não está em dificuldade, mas aqui a palavra de Deus diz que Paulo está escrevendo aos Colossenses lá, e ele diz: olha, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Qual que é o pedido de Paulo aqui? Que eles tenham prosperidade? Não. Que eles tenham cura física? Não, porque isso tudo é passageiro. As riquezas do mundo passam, o nosso corpo é pó e ao pó vai voltar um dia sim, segundo a vontade de Deus, no dia determinado por Deus. Mas o que Paulo pede? O que Paulo diz aqui? Que em todos os seus momentos de orações, o pedido de Paulo é que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, que vocês tenham e transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não são coisas seculares, não são coisas passageiras, são coisas eternas e celestiais que Paulo está pedindo. A intercessão de Paulo para os Colossenses é essa: que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, não é carnal. O que nós vemos hoje na superficialidade da vida cristã, do cristianismo hoje, do evangelicalismo hoje, é tudo terreno, é tudo carnal, mas aqui é espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. E quando é que eu vivo de modo digno do Senhor? Quando eu estou transbordando do pleno conhecimento da sua vontade, vivendo segundo a vontade de Deus. Aí sim eu vou viver de modo digno do Senhor, porque eu vou viver uma vida de plena sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, que profundidade! Para a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. É agradar a Deus, não aos homens. O que nós vemos hoje é o inverso. Precisamos agradar os homens. Precisamos ter um movimento para que o jovem possa ficar aqui entre nós. Não. Precisa pregar a palavra de Deus verdadeira e genuína. Precisa falar de Cristo, pregar Cristo. Ensinar qual que é a boa, perfeita a vontade de Deus.
perfeita e agradável vontade de Deus, anunciar Cristo. E se ficar é porque a palavra tocou, reconheceu que é pecador, convenceu, deixou o Espírito Santo agir, é uma transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. O cristão não pode ser sepulcro caiado, não, que lá fora aqui dentro vive uma vida, não sou espiritual, mas lá fora não, é de qualquer forma, de qualquer maneira, não, porque ninguém me conhece, não. É viver para o inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E é essa a palavra de Deus, para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É isso que Paulo está pedindo, é isso que Paulo está orando, é isso que Paulo está intercedendo pela igreja de Colossos. Não é diferente das outras igrejas, não. Poderia ter mais, mas não dá, o tempo já foi. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, com alegria, dando graças ao Pai, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. Foi o Pai que nos fez idôneos. E o significado dessa palavra idôneos aqui, dignos. Foi o Pai que nos fez dignos, a parte que vos cabe, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Foi Ele que nos fez digno da parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Se Paulo foi o homem de Deus que foi depois do encontro que teve com Cristo e se tornou digno da parte que cabe a ele da herança dos santos na luz, foi Deus que o fez idôneo. Assim também como a Pedro, João e todos os apóstolos e discípulos que viram com os seus olhos carnais a Cristo. Mas nós não vimos e do mesmo modo nós cremos e o Senhor nos fez dignos dessa herança que pertence aos santos. Ai, irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa porque ela se cumpre de uma tal maneira. Porque quando eu chego lá em Isaías 53 ali, naquele momento tão maravilhoso da anunciação daquilo que viria do Cordeiro de Deus, do servo de Deus, de Cristo, do Deus encarnado que passaria pela cruz. E aí, Isaías 53, 11 vai dizer: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte com os poderosos. Repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa palavra de Deus aqui, Isaías 53, pelos transgressores intercedeu, vai se cumprir lá em João 17, quando ele intercede por nós diante de Deus. Porque esses transgressores aqui somos nós. Ele levou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. E quando fala aqui que ele intercedeu pelos transgressores, ele intercedeu por nós. E essa palavra de Deus, essa profecia se cumpriu lá em João 17, quando ele ia ali conversando com o Pai, orando ao Pai, ele intercede por nós, por aqueles que estavam ali e por aqueles que viriam depois, a igreja de Deus aqui na terra. Percebe, irmãos, que nós precisamos entender o poder da oração e da intercessão, que nós precisamos orar um pelos outros, interceder um pelos outros, orar pela humanidade perdida e caída, assim, que eles cheguem ao conhecimento pleno de Deus, aqueles que estão ainda perdidos, necessitados de salvação.
Sabe por quê, irmãos? Houve um momento na vida de Pedro ali, depois da ascensão de Cristo, e quando Pedro começa então a anunciar com toda intrepidez o Evangelho de Cristo, ele está preso. Está lá em Atos 12, ele está preso. Mas qual era a posição da igreja enquanto ele estava preso? A igreja orava. A igreja orava por Pedro. A igreja orava por Pedro. E Paulo intercede pela igreja de Tessalonicenses da mesma forma. A oração de Paulo não muda. Se há algum pedido ali, é espiritual. Sempre voltado ao fortalecimento da fé. Sempre voltado a Cristo, sempre voltado à glória de Deus. E quando ele chega lá na carta, em 1 Tessalonicenses 5:25, um versículo tão pequenininho, depois de tudo que ele orientou, de tudo que ele ensinou, de tudo que ele exortou, de tudo que ele diz, da intercessão dele, de como é feita, qual é o intuito da oração dele para aquela igreja, ele faz um pedido: irmãos, orai por nós. Ele não pede nada em troca, a não ser a oração dos irmãos. Irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós. Então, irmãos, diante de tudo isso,